Rádio TV Web Ronco do Mar. Hoje nós estamos aqui com o professor Océlio Moreira, biólogo, músico, artista, no nosso quadro aqui que tenta retratar a história do rock paracruense. O professor Océlio Moreira, ele faz parte ativamente, né? Possuiu banda, já escreveu sobre a história, é escritor inclusive, né? Océlio, por gentileza, se identifique, né? Conte um pouquinho a sua história aqui de Paracuru. Ok. Vitor, na verdade, assim, desde que eu me entendo por gente, né, que eu gosto de arte, né, desde criança, eu acho que eu tinha entre 10 e 11 anos que eu comecei a desenhar. A primeira arte que entrou na minha vida foi o desenho, né. Eu fazia meus desenhos olhando, né, eu pegava qualquer imagem que eu visse ali na minha frente, aí desenhava, repassava para o caderno, às vezes tentava criar da cabeça, né, tirar alguma imaginação ali no papel, que é mais difícil. Mas para uma criança, né, mais complicado. Ok. Aí comecei com o desenho, aí levei o desenho até a minha juventude. Eu acho que até os 20 e poucos anos ainda desenhava. Até hoje ainda tenho os desenhos guardados, né? Eu assim, lamento por não ter guardado mais, né? Tenho só alguns, né? Que eu vendia. Cheguei até a vender. Não sei se você conhece o Fábio Alcântara, eu fazia desenhos com ele para vender na feira. Olha aí, a gente ia vender na feira. Na feira, né? Apesar de não vender nenhum, a gente vendia no caminho, mas não na feira a gente não vendia não. E tem um desenho histórico nosso que nós fizemos em 2001, lá na quadra do Antônio Salles, ainda está lá, preservado. Está lá preservado, que a gente fez retratando o Ceará. Desenhava em tela? Lá, no caso, tá no muro, na parede, né? Que fica de frente para a quadra, né? Aí eu descobri isso quando o tempo estava tendo uma vacinação, tendo da Covid, fui lá ver, eu não acreditei. Aí eu vi, cheguei lá perto, aí eu tirei a foto. Né? Tirei a foto, nem o Fábio, né, se lembrava disso. Aí tirei, mandei para ele e tal, cheguei a postar no Instagram. Né? Aí com 15 anos, eu acho até um pouco antes, aí me interessei pela música. Eu cresci ouvindo música do meu pai, né? Meu pai tinha comércio e ele sempre colocava músicas, apesar que não era do meu gênero, que eu não conhecia o rock, né? Eu via muito que brega, né? Com Amado Batista, Alipe Martins, Genival Santos, né? Essas músicas que a gente... Vocês são de Paracuru, né? São de Paracuru, né? E aí eu cresci ouvindo música, né? Por meio do meu pai. Gostei de música, né? Desde menino. Aí só que eu, né? Aí 14, 15 anos, comecei a me interessar, né? Realmente pela música, né? Mas o meu interesse maior despertou em mim quando eu ouvi Raul Seixas aos 15 anos. Eita. Aí desde então eu me apaixonei pelas músicas do Raul. Quando eu ouvi Raul, eu fiquei assim, meu Deus, quer dizer que a gente pode dizer o que pensa por meio da música, porque eu só ouvia a música romântica, né? O brega, no caso ali, ou qualquer outra coisa, menos, não conhecia Raul. Aí eu quero fazer essa mesma coisa, quero dizer o que penso por meio da arte. Que por meio do desenho eu não consegui fazer isso. Se eu fosse seguir realmente o desenho, eu queria trabalhar com quadrinhos, né? Mas não continuei. Aí a música, né? O meu intuito foi isso, né? Um dia eu vou formar uma banda e tal, né? E por meio da banda, né? Através da música, dizer o que penso, né? Juntamente com outros amigos. E foi o que a gente fez. Quando a gente montou a banda em 2002, a banda foi até 2008, né? Ou seja, durou 6 anos, né? Acabou. Mas acabou mais, Vitor, porque... assim, muitos integrantes não tinham o mesmo objetivo que a gente tinha, né? Quando falo a gente, é mais eu e o meu cunhado, né? O Carlos Valente. Que desde o início era sempre eu e ele. E a gente tinha um propósito, né? De vingar, né? Com a música. E aqui é meio complicado, ainda mais rock no Ceará, né? A gente sabe que né, é meio complicado. Para viver de rock é difícil, né? A gente chegou a tocar em Fortaleza, em bar em Fortaleza. Sério? Acho que foi, a gente só não assinou contrato lá com um bar, né, que a gente foi lá, o cara gostou muito da gente, ele disse, vocês podem ficar aqui com a gente, não sei o que e tal, mas só que a gente não tinha transporte para levar o som, né, e na época a gente tinha aquelas caixas grandes, depois eu vendi e comprei as caixazinhas portáteis, cada um comprou uma, né, a gente comprou, eu comprei a do baixo, aí depois comprou a da guitarra, e assim por diante, mas mesmo assim não tinha um transporte, não tinha onde ficar. Nesse dia que a gente foi tocar, a gente passou o dia lá numa praça, esperando o dia amanhecer para vir embora, né, meio complicado. Hoje em dia a gente não faz uma coisa dessa, né, que meio difícil. São outras né? épocas também, né? Exatamente, outras épocas, né? No início dos anos 2000, né? Aí não tinha tanto problema assim com a questão da violência, né? Que tem hoje, infelizmente, né? Então, aí, quando foi... Antes mesmo de a banda terminar,
Eu sempre gostei de livros, né? Sempre gostei também, né? É como te falei, a arte, ela sempre esteve em mim, né? Aí só que o meu interesse, aí eu acho que talvez ficando mais velho, né? Já amadurecendo, aí eu comecei a disse, não, eu quero escrever. Aí eu até disse, né? Na época era a minha namorada, que é a minha esposa hoje, eu disse pra ela, ó, eu tô querendo transitar da música pra literatura. Aí ela, tu vai... Não, mas eu tô pensando, né? Na época, antes da banda acabar, eu já queria... né? Já aproveitando que eu ensejo, né? Já queria Fica à escrever vontade. a história, né? Queria escrever a história da banda. Aí, na época, até o meu cunhado falou assim, não, Célio, deixa pra contar depois, isso aqui. Aí, Ocelo Moreira isso, aí Carratos, Carrasco, a uma história história do de rock. rock, é. Aí, contando aí a história da banda, né? Um pouco da minha história, com a história da banda. Tem até alguns desenhos que eu fazia na época, você pode até folhear aí, tem desenhos, tem fotos da gente. Que a gente gravou um CD com músicas autorais em Fortaleza, né? A minha primeira experiência com música, assim, gravação, que eu tive, que eu gostei, foi em São Paulo, que na época eu fui fazer um curso para professor lá. Certo. Eu comecei pela alfabetização solidária. Aí, nessa época, o governo pagou tudo, né? A nossa ida e volta, né? Aí lá o pessoal descobriu que eu fazia música e cantava e tocava. Aí a nossa coordenadora lá tinha uma rádio dentro da universidade. Aí você vem aqui, me chamou para gravar, fiquei muito emocionado. Aí eu gravei uma música minha lá, né? E guardei essa música, mas já perdi, era em fita cassete. Essa geração também não conhece, né? Só a É, gente, né, que gerava ali com a canetinha, o tinha dedo, né? bastante, né? É ótimo, é. Aí eu achei legal também, a gente chegou a fazer demos também na Rádio Mar Azul, se você lembra, quando a central era lá no Bar da Lagoa. Morei vizinho lá. Pronto, Morava vizinho lá, pronto, a lagoa lá. pronto. Aí, Naquela época morava vizinho. isso, aí não sei se nessa época aí a Mar Azul funcionava, não sei se era até 11 ou era meia-noite, aí a gente ia, na época quem trabalhava lá era o Valdir. Não sei se você lembra do Valdir, Lembro, Valdir. pronto. Lembro. Aí a gente ia lá e aí chegamos a gravar alguns demos, né, bem legal. Até registrei, não, Tô vendo aqui, tem aqui a primeira apresentação, isso, o né? curso de canto popular. Isso, cheguei a fazer esse né? curso de canto. Eu cheguei a participar do primeiro coral que houve aqui no Paracuru. Aqui a carteira aqui do curso de eu tenho música até hoje, aqui. essa carteirinha de... Primeiro CD. Isso, primeiro CD que nós gravamos em Fortaleza. Eu tentei gravar seu primeiro CD, Foi, mas não deu certo. eu acho que a gente procurou na época, Vitor, foi porque esse CD houve tanto erros, porque a gente gravou muito apressado, aí as faixas foi praticamente tudo de uma vez. Aí aconteceu coisas que não estava planejado. Por exemplo, o som da bateria foi captado pela guitarra na hora, cara. Aí o Carlos teve que colocar a guitarra tudo de novo, aí foi, né, atrasando mais as gravações, né? Aí a gente saiu de lá umas 6h30 da noite. Carlos Augusto, isso é um programa. Nós nos apresentamos na TV Cultura. A TV Cultura. É. Cara, então vocês tiveram uma história bastante legal, né? Sim, tá. Quem eram os integrantes lá na época no lá? caso, eu, né? Nessa época aí, o Carlos Valente, meu cunhado. Carlos Valente. Aqui é o Kleber, baterista, foi o nosso primeiro baterista. E aqui o Zé Maria. Esse Zé Maria é o que vende frango do mercado. Chama de Zé do Baixo da época. Zé do Baixo, né? Aí depois do Kleber entrou o Ítalo, que hoje ele é policial, o Ítalo César, não sei se você... Filho do Ita. Que era, o Ita, que era segurança do Banco do Brasil. Pronto, filho né? dele, né? O mais velho. Aí o Ítalo hoje é policial. Aí foi o nosso baterista, e ele já dizia, eu tô aqui só por enquanto, mas o meu sonho é ser militar. Ele já falava, eu disse, tá, tranquilo. Aí depois dele entrou o Elton, né, o nosso terceiro baterista. Aí, como eu te falei, essas transições, toda vez que entrava um integrante novo, Vitor, aí a gente tinha que passar o repertório todinho para aquele integrante, ele tinha que pegar todo aquele repertório para depois a gente se apresentar. Né? Ou seja, tava sempre recomeçando, né? Aí baixista, teve no caso o Zé, quando ele saiu a gente convidou o Júnior, um amigo nosso, que hoje ele vive da música, que hoje ele grava CD pro Wesley Safadão. Ah, é? O Júnior Ferreira, né? Aí ele começou com a era gente. músico. Ele era músico. Da tua banda. E ele não tocava contrabaixo, ele aprendeu com a gente. Ele tocava teclado. Teclado. Ele aprendeu a tocar o baixo na banda mesmo. E aí depois dele ele teve que sair para Fortaleza, hoje mora, né, Fortaleza até hoje, mora lá. Aí depois quem passou pro baixo fui eu. Aí comecei a tocar o baixo e cantar. Que algumas músicas eu não conseguia fazer o jogo no baixo, né, que é meio complicado, como no caso Metamorfose Ambulante do Raul, que eu gosto muito, né. Eu não conseguia, aí isso vai frustrando um pouco, né. Mas aí depois o Elton saiu, aí ficou só eu, né, e o Carlos novamente. Aí fui me cansando, né, aí eu já estava já com planos já para entrar na literatura, né. Aí quando foi 2011 eu escrevi esse livro,
Tô né? Já vendo, estava, né, amadurecendo na minha e cabeça. tem várias ilustrações, são suas as ilustrações? Isso, esse aqui era o que o Fábio fazia, ó. Eu, o Fábio, né? Ah, legal. Isso aqui é a contracapa do nosso CD ao vivo, aqui gravado na praça de eventos. Era? Não, Nessa época a gente tocou para mais de 500 pessoas. que A gente massa. gravou, foi. Quem gravou foi até o Carlinhos do som. Ele, na época ele gravava muita coisa, né? Ele gravou. E nessa época, Marcelo, era uma época que tinha bastante banda, né? A gente tinha aqui, né? Era uma época muito boa, viu, Vitor? Nessa época tinha a banda do Hobbit, né? Do Jefferson, tinha a minha, tinha a do Divan, tinha a do Arnaldo, né? Tinha a do Pedro Jorge, que era a Conexão Acústica. Ou seja, né? Uma grande gama né, de rock, mas só que cada um, interessante, mesmo que seja pop rock, mas cada um, por exemplo, a gente gostava de Raul, pop, a gente também tocava música internacional, como Pink Floyd, Judas Priest, a gente tocava também Guns N' Roses, tocava Pink Floyd, né, como eu falei, e a gente misturava, né, e os rocks nacionais, como Cazuza, né, Legião nem tanto, né, mas Capital Inicial, né, esses clássicos que tem no nosso país. E as músicas da gente incrementava nossas músicas aí. Vocês jogavam no meio do repertório, tinha músicas autorais também. Músicas autorais. O CD que nós gravamos em Fortaleza, gravamos com 8 músicas autorais. A gente tinha várias, né, só que a gente pegou 8 e preparou, né, o que fez os arranjos foi o meu cunhado, o Carlos, né, ele fez os arranjos das músicas, mais solo, né, e a gente ficou ensaiando e tal, e quando estava bem preparado a gente foi gravar. Só que como nenhum de nós tinha experiência com estúdio, né? E era tudo de uma vez. E outra coisa, uma curiosidade. O estúdio que nós gravamos, que é lá o estúdio do Alencar Estúdio, esse estúdio, a banda de rock, né, daqui do Ceará, que é muito conhecida, a Jumenta Parida, né? Esse estúdio, a Jumenta Parida gravou seu primeiro CD lá. Ah, legal. Né, assim, né, foi uma honra para nós, né? Sim. Quando ele falou isso, aí outra coisa, o dono lá, o Alencar, ele pega um demo, ele diz, ó, Célio, eu tenho aqui um demo de cada banda que grava aqui no meu estúdio, e guarda. Teu demo tá lá, Tá então. lá. Tá lá. E eu tenho um demo também guardado lá em casa. Só que hoje ninguém tem mais nem toca CD, né? A raridade. Isso não tem mais. Tem que resgatar para não perder, né? Agora as minhas músicas estão registradas na Mar Azul, todas elas. Estão lá guardadas, Tá. Mas eu só tenho em CD ainda. Então, aí a gente gravou essas 8 músicas, como te falei, veio assim com, eu acho que 3, 4 músicas acho que a metade mesmo, com erros nossos que, sei lá, talvez a ansiedade, né, o nervosismo, as coisas imprevistas que aconteceram, da guitarra captar o som externo, que a gente não sabia que isso ia acontecer, né? E aí o cara lá, e quem tava pagando na época era eu, né? Aí o cara, nossa, você acaba que eu vou te ajudar. O cara foi muito bacana comigo, né? Passou algumas horas lá, ele cortou e tirou, porque a gente pagava por hora. Entendi. Era. Um fato interessante da banda Carratos, né? É que ela chegou a gravar, né? Sim. Geralmente as bandas aqui, elas não, até onde eu sei, posso estar enganado, elas não chegaram a evoluir para essa parte mais profissional, né? Vamos dizer, né? Você não gravaram assim as próprias músicas, gravar né? um álbum, assim, né? Essa parte. Né? O nosso ao vivo aqui na praça, acho que também tem música nossa aí, autoral, né? Do ao vivo, e músicas que a gente tocava do nosso repertório. Né? Tem até do Raul, e tem uma do Legião, que é País é Esse. Aqui tem. Interessante, aqui nós temos o registro aqui. Tá registrado aí. Contado aqui, escrito, forma né? demais. Ainda tem partituras no final do livro. Tem partituras. Bem documentado. Você é o autor do livro. Sou o autor do livro. O autor do livro, né? Sim. E o autor da história. E o autor da história. Da história, né? Tá certo. E, Célio, dessa turma aí que você falou, você ainda tem contato com eles? Como é que tá essa galera aí? Tem uma vez ou outra, eu sempre tô vendo ali o Zé Maria, né? Que é o ex-baixista. O meu cunhado nem se fala, né? A gente sempre tá se vendo. Só que, como a gente era bem ativo na época, hoje ninguém tá mais, né? O Zé, ele comprou um baixo, mal pegava o baixo e vendeu. Olha, a mesma coisa da minha situação que eu te falei. Comprei um violão, assim que comecei a trabalhar, né? Lá para São Gonçalo, né? São Gonçalo, aí eu peguei ali no início a questão do verbo, mas depois não, até as obrigações a gente vai acabando, né, deixando para lá, infelizmente, né? É questão do tempo. Cada um vai seguindo seu caminho, né? Hoje, infelizmente, é muito difícil uma banda viver de música, né? É muito complicado. E principalmente, Vitor, a questão desse gênero, né? A questão do gênero. O rock é mais difícil. É mais complicado. E não sei se você sabe, atualmente,
algumas bandas do gênero se aposentaram. Por exemplo, Jota Quest, a gente gostava muito na época, a gente tocava muito Jota Quest. Você sabe, né? A Jota Quest se aposentou. Skank se aposentou, né? Ou seja, bandas que já vinham, né? Eu acho que atualmente não tem tanto público como tinha naquela época, não sei. Por exemplo, é difícil você ver hoje um jovem que gosta desse gênero. Né? É muito difícil. É uma geração diferente, né? Essa geração da gente era uma geração exatamente. que não tinha as telas, não tinha essa coisa, então ela se expressou muito na música, né? Ou como ativamente, né? Ou como passivamente, sim, né? Sim, então a gente se expressou muito. E era muito comum a gente ver naquela época, se juntava uma rodinha, pegava um violão, ficava ali tocando, né? Tinha aquela galera que gostava de tomar um vinhozinho, aquela história lá, né? Que fazia, né? Bacana, Tá. Manda aí uma mensagem pra garotada que possa querer a investir em música, né? Que se inspire aí nos seus livros, nas suas histórias. O que você diria para eles hoje em dia aí? Vitor, assim, qualquer arte, né? Eu vejo assim, se a pessoa tiver uma meta, né? Que possa investir nessa mesma, mas que tem uma grande mensagem para passar para as pessoas, seja ela na música, né, seja na pintura, no desenho, seja na literatura, né? Assim, eu costumo dizer, os meus livros, né, por exemplo, esses dois primeiros, né, a temática é rock, né, no caso aqui o Oliver Mu, o legado do rock, né, que eu te falei que a história se passa em Londres, o personagem principal é esse daí, o Oliver, né? Não é uma autobiografia, né? É uma ficção mesmo. Isso aqui é ficção. Esse aqui é autobiográfico. Autobiográfico é ficção. E o terceiro aqui, o Caçador de Circo, é uma ficção científica. Entendi. Né? Uma ficção científica. E eu tô já, como eu te falei, não concluí ainda por causa do tempo, mas já estou trabalhando no quarto, que é um romance policial. É um romance policial. Você está fazendo vai o quarto ser bem diferente. Já. O interessante, você tá vendo que são gêneros diferentes, né? Eu ficava pensando, até comentar com minha esposa, porque quando eu vou escrever, eu não penso no gênero. O meu objetivo é escrever, né? Passar a mensagem, é isso que eu estou falando, né? Passar a mensagem para as pessoas, né? Como eu te disse, esses dois primeiros, a temática é a música, né? Ambos falam da música. Aí, no caso, o gênero rock. Mas são livros que falam de pessoas que sonham, né? Ou seja, falam de sonhos, né? Aí eu tento, por meio da literatura, incentivar as pessoas a seguir seus sonhos. Que vale a pena, né? Se você tem algo a dizer, né? Se você quer contribuir para a sociedade, né? Com boas, né? Mensagens que você tem, né? Boas histórias, né? No caso, né? Vale a pena, sabe? Seja ela na música. E infelizmente hoje eu acho a música ela tá muito decadência, né? Eu não sei, assim, se é em todo lugar, mas eu digo assim, vamos dizer da nossa. E ali a música norte-americana, né? Eu acho que tá muito, sabe? Não é mais como antigamente, né? Não tem muito aquela mensagem que tinha antes, né? Infelizmente. Você tá falando de Raul Seixas, né? Então, Raul Seixas, eu acho que nasceu um na Não, vida, sem dúvida. Não, Raul não tem mais, sabe? Não tem mais. Foi o único, é igual assim, como Cazuza, como Renato, né? Sim. Não, são únicos, né? Mas eu falo assim em termos eu vou dizer, do meu gênero, né? Eu falo do meu gênero assim que eu gosto, né? No caso o rock, pop rock. Aí a gente não vê. Se você pergunta qual é a banda hoje que tá assim, em destaque, eu não sei dizer. Né? Eu não sei, não vou mentir, eu não sei dizer. E pra dizer a verdade, não ouço muito música atual, não ouço. Não, eu ouço mais músicas mesmo que gosto, né? Músicas antigas, eu ouço muito Raul, ouço muito Pink Floyd, Led Zeppelin, né? Essas bandas que marcaram, né? Aí eu tô aqui com a Janis Joplin, né? A velocidade de Janis Joplin. Legal. Então, esses sons que ficaram para a história, né? Pessoas que vieram e deixaram uma mensagem, né? Deixaram a mensagem, né? Mensagem forte, né? De motivação, essa coisa toda, de luta, né? De persistência, sim. Né? Como Raul fez muito isso, né? Sim. É isso que eu tenho a dizer para as pessoas, né? E eu tento fazer isso, Vitor, com a literatura, né? Aqui é uma ficção científica, mas eu quis passar para as pessoas. Pronto, aqui eu falo de 5 jovens, são 4 garotos e uma garota, que eles têm um sonho em comum. Olha que eu já vou, né? Já vou trabalhando aqui. Eles querem viver do desenho. Olha aí, ó. Os desenhos em quadrinho. Você tá falando de você aí? É um pouco, sempre tem um pouquinho, né? Aí eles... Eu não vou contar aqui no final, né? Mas eles vão batalhando. Se quiser saber o final, tem que ler o livro, tem que ler o livro, tem que ler o livro. Aí eles
tem um chamado Circle Makers, não sei se você já ouviu falar, que é os fazedores de círculos. Na Inglaterra, que eu estava falando contigo lá em cima, antes de a gente descer, que esses círculos até hoje é uma incógnita, né? Intrigante. E esses Circle Makers, eles surgiram para enganar os circólogos, que são os estudiosos desses círculos, né? E eles faziam esses círculos à noite. Mas depois foi descoberto. E os meus personagens, eles se tornam Circle Makers. Eles fazem. Eles fazem, mas com um propósito. Eles fazem isso para ganhar a atenção do público, para chamar a atenção, para poder comprar a revista deles. Entendeu? Sabido, esse é o intuito. A história também se passa na Inglaterra. Eu escolhi a Inglaterra porque lá é o berço. Do mundo todo é onde mais aparecem os círculos. Entendi. Do mundo todo. É por isso que eu escolhi. E quando é que você vai escrever uma história de Paracuru? O próximo, Deus quiser. O próximo vai ser aqui. Uma história não, a segunda história, né? Que a primeira você escreveu, né? Que se passa aqui, Carraça, a primeira foi aqui, né? Aqui. O quarto o pano de fundo vai ser aqui. Pois, Ocelo, aqui. é um grande prazer tá falando aqui contigo. É um prazer mesmo. Não, igualmente. Fazia tempo que a gente não se via, né, Vitor? Fazia alguns anos aí. Pelo menos umas 2 décadas aí. Uma década, talvez, né? Fazia muito tempo, viu? Eu acho que depois que eu te procurei lá para fazer aquele reajuste lá no CD, não sei se eu te vi outras vezes. Porque eu também só se cumprimentava. Porque também você sempre foi muito caseiro, né? Aí o negócio é trabalho e casa, entendi, né? Entendi. É muito caseiro. E é um grande prazer e vamos deixar essa história do rock aí, né? Você faz parte aí. Sim. Viu, meu irmão? Muito obrigado aí, viu? É isso. Valeu. Valeu.